Boa tarde, mulherada, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui sobre a bioenergética. Eu quero saber se você ou se o seu personal sabe utilizar isso no dia a dia para a montagem dos seus treinos. Não? Então vem comigo que você vai descobrir o porquê que isso é tão importante. Primeiro, eu vou começar do início, só para vocês entenderem a dinâmica do que significa bioenergética, tá? Bioenergética nada mais é do que são as células, tá? É um processo que se chama de metabolismo por causa da quebra que acontece dos alimentos que gera energia através das células. Então, eu falei de trás para frente, agora eu vou falar o processo. As células precisam de energia para quebrar os alimentos. E isso nada mais é do que acontece pelo processo que se chama metabolismo, que é a bioenergética. Até aí é o início básico, beleza. Então vamos lá. Quando não ocorre essa energia, os nossos músculos não conseguem fazer a contração muscular. Então por isso que é tão necessário o alimento certo para a gente poder fazer atividade física. Que sem ele, por isso que a gente sempre fala que é bom a gente se alimentar, comer carboidrato, gordura, proteína antes de treino, porque a gente utiliza isso como fonte de energia na hora de um treino, por exemplo, de crossfit extenuante ou uma corrida, enfim. Até aí foi? Então vou continuar, tá? Então, beleza. Existem as fibras musculares, que eu vou vir falar aqui depois, que existe a fibra do tipo 1, fibra do tipo 2, e a lenta e a rápida. E o seu personal saber qual que você mais possui no seu corpo, tem tudo relacionado com a prescrição individualizada. Porque a gente precisa saber qual que a gente possui mais dentro do nosso corpo. Eu tenho certeza que a minha é lenta, porque eu já ainda não cheguei para falar disso. Mas eu sei como, eu conheço o meu corpo e eu sei que tipo de atividade eu rendo melhor. E eu sei que são atividades de longo período, né? Então, assim, de curto, tipo tiro, crossfit, quando é de alta intensidade muito rápido, eu não rendo tão bem. Agora, um treino longo, de 1 hora, de 2 horas, de 50 minutos, eu já me destaco melhor. Mas eu não vim falar de mim, tá? Só queria dar esse adendo aqui. Então, as fibras musculares requerem essa energia, tá? Essa energia química que vem dos alimentos. Elas convertem essa dos alimentos em energia mecânica. E aí a gente consegue fazer os exercícios. Gente, nosso corpo é fantástico, tá? E é muito lindo de estudar isso. Então vamos lá. Aqui, ó, o combustível pro exercício é alimento, como eu acabei de falar, aqui, ó. Tá. Os tipos de exercício. Nós temos de alta intensidade, média duração e longa duração. E aqui são o que a gente utiliza de fonte de energia para essas atividades físicas. Quando a gente há uma alta intensidade, a gente usa ATP. Quando é uma média duração, é glicolídico. E longa duração, oxidativo. Toda essa parte aqui é da parte de combustível, beleza? E para a melhoria do nosso desempenho, o que a gente precisa? Aí aqui eu coloquei 4 coisas que a gente precisa se atentar, tá? Para a melhoria do nosso desempenho, a gente precisa otimizar a produção dessa energia. Então, a gente tem que saber o que ela rende melhor no nosso corpo, na nossa célula, o que a gente consome que gera mais energia para a gente poder fazer os exercícios, tá bom? Aí tem aqui, ó, otimizar a produção de energia nos músculos, treinos intensos, metabolismo aeróbico ou anaeróbico. A gente tem que saber qual que a gente vai utilizar, tá? O anaeróbico ou aeróbico. Depois eu vou falar disso aqui com mais especificidade para vocês entenderem, beleza? Mas nada mais é do que treino de força ou treino de cardio de longa duração. Acompanhamento da recuperação. Isso aqui também faz muito necessário. Os alimentos também nos ajudam a acompanhar o nosso corpo na regeneração celular, na recuperação, no repouso. Então, por isso que a gente fala que às vezes, depois do seu treino, você tem que consumir proteína. Por quê? Por a construção do músculo acontece aonde? No repouso. Tá? Beleza, não se esqueçam disso. Então vamos lá, aqui ó, saber a hora do repouso e como o corpo se regenera. Eu tô falando, mas eu nem tinha lido isso aqui agora, tá? Ó, tá aqui já, ó. Então, vamos lá. Adaptações metabólicas. Nada mais é do que as estratégias para cada um. A gente tem que saber qual estratégia que a gente vai utilizar, tá?
Ah, agora que eu lembrei do que isso significa aqui, essa estratégia dessa parte da alimentação. De qual dieta que você utiliza? Você usa cetogênica, você usa mediterrânea, você usa nenhuma? Por exemplo, eu essa semana, por causa da minha cirurgia que eu já falei aqui, eu tô fazendo jejum. Então eu tô fazendo um jejum de quase 16 horas. Então eu paro de jantar cedo e só almoço. Então, basicamente. Então assim, tem dias que quando eu só almoço, o meu treino não é tão bom. Agora eu consigo fazer um cardio de longa duração. Agora um treino de força eu já não rendo. Entendeu? Então, assim, são, né, estratégias que a gente utiliza ao longo do tempo. Isso aí você tem que falar com o seu nutricionista, tá? Voltando aqui, agora essa parte é mais importante, que é, eu falei tudo isso para chegar aqui. Prescrição individualizada, tá? Você precisa saber aqui, ó, perfil metabólico do aluno, qual é o objetivo e quais são as vias energéticas. Então, vamos lá. O perfil metabólico do aluno. O que significa isso? Então, galera, perfil metabólico nada mais é do que você conhecer o seu aluno, você saber o nível de condicionamento que ele tem. Essa parte também tem tudo a ver com quem tem lipedema, tá? Mas hoje eu não estou falando sobre isso, mas isso aqui tem tudo relacionado. Para você criar um perfil de treino específico e seguro e eficaz para o seu aluno, você tem que conhecer qual o nível de condicionamento dele, qual é o VO2 máximo dele, qual é as fibras que eu falei anteriormente, quais as fibras que ele mais possui no corpo dele. E claro que a gente não pode esquecer o objetivo do cliente e suas preferências, não é mesmo? Aí vamos lá, como é que a gente avalia esse perfil metabólico? A gente tem para descobrir o VO2 máximo, a gente descobre a capacidade aeróbica e anaeróbica, como eu falei, aí você vai descobrir qual o tipo de fibra que ele possui mais dentro do seu corpo. E aí você vai utilizar essa estratégia, né, dentro, no caso eu tô falando isso aqui para um outro personal trainer, ou você que treina sozinho, você sabendo qual é o seu maior tipo de fibra, qual é o seu, se você é mais anaeróbico ou mais aeróbico, você vai ser direcionado ou para treinos um pouco mais extenuantes ou de curta duração. E isso você pode jogar para musculação, por exemplo. Entendeu? Você vai colocar um treino mais muitas repetições ou poucas repetições e mais carga. Entendeu? Isso tudo aqui. Porque se a gente parar para pensar na força, a gente sempre vai pensar que vai botar carga e vai botar pouca repetição. Mas nem todo mundo tem esse perfil. Então a gente tem que conhecer o nosso aluno e aí colocar ele para melhor direcionamento. E você, sabendo o seu, você também pode estar treinando sozinho e usando isso a seu favor. A capacidade aeróbica, ela é mais para longa duração, como eu falei, que é a minha capacidade. A anaeróbica é mais o HIIT, é mais essa coisa de curta, explosivo e descanso, tá? Que eu também gosto, mas eu não sou uma pessoa que rendo melhor desse jeito. Mas essa é uma ótima estratégia para queimar bastante caloria, porque você continua queimando ao longo do dia. Mas não foi sobre isso que eu vim falar hoje. Agora, sobre a parte da alimentação, do combustível que eu falei aqui, ó. Vamos lá, em qual desses dois casos ele se encaixa mais? Tudo isso que eu tô falando tem a ver com isso aqui, tá? Bioenergética. Tudo é esse estudo aqui que fala sobre essa gama de informação que eu tô trazendo para vocês, tá? Vamos lá, agora falando sobre o alimento. Quem utiliza gordura, ele consegue fazer um treino de mais longa duração, porque usa gordura como fonte de energia. Agora, o carboidrato você pode usar mais como explosivo, treino de força, crossfit, né? Aquela coisa ali, você precisa estar bem alimentado para você conseguir pegar o máximo de carga possível ou seja mais rápido possível, beleza? Agora falando sobre o objetivo. Você sabendo qual é o objetivo do seu aluno, você vai direcionar ele para essa parte da alimentação e essa parte aqui dos tipos de exercício. Vamos lá, vamos ver lá? Vamos ver qual é o melhor? Para perda de peso, a gente sabe que a parte de utilizar gordura para treinos longos ou HIITs é o mais indicado. Mas sempre utilizando essa parte do jejum é uma ótima janela para essa perda de peso, porque ele vai usar essa gordura do corpo para perder, para te gerar energia para essa atividade de longa duração. Agora, para ganho de força e massa muscular, a gente tem que utilizar o ATP-CP, que é alta intensidade, tá? Então, aí a gente vai ter que usar carboidrato, ok? E esse de média duração nada mais é do que exercícios que utilizam a parte glicolítica, estratégia com treinos específicos para aumentar a capacidade do ácido lático. O que é isso? É quando a gente utiliza mais em atleta de esportes intensos assim.
beleza? Agora eu vou falar dessa parte aqui, ó, que eu falei, a parte do repouso, como ele é importante, galera. Você conhecer o seu aluno, você vai poder mesclar ali como é que você faz essa parte do repouso. Pessoas que têm um bom condicionamento físico, você pode, ele tem uma boa capacidade oxidativa e suporta treinos maiores, mais frequentes, entendeu? Agora, os alunos iniciantes ou com pouca eficiência metabólica, como esses casos que eu citei aqui, podem precisar de mais tempo de repouso para recuperação. A gente também não pode esquecer de falar dos fatores hormonais, como idade, sexo, né, que isso faz diferença. Homens e mulheres têm, né, corpos diferentes, então tem necessidades diferentes. E como eu falei também, a gente tem que se atentar às doenças como o lipedema, a obesidade, sarcopenia, né? Tudo isso, menopausa, todos esses fatores interferem nessa prescrição do treino, ok? O que eu gosto de usar muito como um feedback é o relógio, não pela a caloria gasta, mas pela frequência cardíaca dele, porque ali você consegue ver como é que está essa capacidade aeróbica dele. E aí eu vejo o que tipo de treino eu vou estar passando para ele. Se vai ser um treino mais leve, se vai ser um treino mais intenso, eu faço um circuito, eu faço um crossfit, eu faço só força com um descanso maior, ou faço uma força com um descanso menor, enfim. É com esse feedback que, para mim, é tão importante ali no dia a dia com os meus alunos, para eu saber quanto eu posso puxar ou quanto eu preciso dar uma maneirada. Saber também como que está rolando a alimentação dele, que dieta ele está fazendo, vai fazer toda a diferença na montagem desses treinos, porque se ele estiver fazendo uma cetogênica, estiver em jejum, e você quiser passar um treino extenuante de crossfit, ele não vai rolar. Então, converse com o seu aluno, converse, né? Tenha essa coisa toda alinhada para você saber também até onde você pode ir, né? E aí, galera, gostaram? Chegamos ao fim dessa primeira base que eu queria falar sobre a bioenergética. Na minha cabeça agora, eu tô com a ideia de trazer essa não é resolução, trazendo uma linguagem um pouco mais coloquial, um pouco mais popular, esse livro que muitas pessoas, né, biomecânica, é tão difícil de entender, né? Eu acho que as pessoas têm esse livro e às vezes não leem. Então eu estou lendo, estou pegando as partes que eu acho importante e trazendo aqui para vocês. Então sigam aqui o meu YouTube, o meu canal do YouTube, o meu podcast que também vai estar falando sobre isso já em breve e minhas redes sociais, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado.